Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta manhã, sempre com muita alegria, sempre com bate-papo muito gostoso aqui, muito informativo. A gente não traz só o sorriso no rosto, né, Marcos Fernandes? A gente leva também muita informação. Muita, Samira. Não é? Mas aqui no cafezinho da manhã, acabei de tomar um cafezinho, tô feliz. Muito grato pelo convite, parabéns pelo seu programa, que é um sucesso. Parabéns pelo seu também. Que horário que você tá, Marcos? Eu tô todas as segundas-feiras, às 15h30, programa Instituto Marcos Fernandes. Instituto Marcos Fernandes. Antes era Saúde Animal, né? Antes foram... Por que será? Mudou um pouco, né? A gente precisa muitas vezes trabalhar Acho que muita gente pergunta isso pra gente, né? E eu acho importante a gente trabalhar também o nosso nome, a nossa marca, né? Porque fica atrás de um grande trabalho, tem uma luta, né? Tem muito estudo, tem uma caminhada longa. E para falar de saúde animal, que virou uma marca para você também, não deixa de ser uma marca, a gente acaba olhando para a vida dos animais hoje de uma forma diferente, porque você está aqui com a gente, Marcos. Muito grato, obrigado pelo comentário. Faz todo sentido, é verdade. Não é? Por quê? Porque a partir do momento que você é um médico veterinário, mas que está olhando para todo o tipo de animal, né? Não só cães e gatos, olhando para todos os tipos de animais, de uma forma integrativa, nós também começamos a olhar, né? É isso, não é? É integrativo, é olhar com... Você começou aqui, lá atrás, falando do floral, falando da homeopatia. Quando eu fui ver, você já estava falando de constelação animal. Não é? Hoje um trabalho lindo em cima de medicina germânica multiespécie. É estudo, não é da noite pro dia, né? Nossa, Samira, o que mais a gente faz é estudar. O que para mim não é nenhum problema, porque eu simplesmente amo estudar. Adoro estudar, especialmente as coisas que eu tenho facilidade, né? Que são essas técnicas integrativas ao qual você se referiu, né? São 22 anos de rádio, né, aqui na Mundial. 22, entramos juntos. Entramos juntos. E foi um processo de evolução, né? A pessoa fala assim, mas por que mudou de nome? Porque a gente precisa fechar ciclos, né, e começar outros, né? Porque a vida é muito dinâmica, né? Ela acontece muito rápido e a gente tem que estar sempre em grandes movimentos de mudança, creio. Eu também creio. Quando a gente muda, a gente abre espaço para o novo. Não é? E agora, estamos aqui, se está vendo o nosso livro, quem está vendo o vídeo, está vendo o livro aqui na nossa bancada, Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes. Está aqui um volume 1 que me impressionou. Ou seja, teremos mais Medicina Germânica Multiespécies. Lançamento do livro está próximo, sábado que vem. Sem ser esse sábado, o outro é dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais, às 14 horas, Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509, em frente ao metrô Brigadeiro. Tá decoradinho, hein? Parabéns. Tá aqui Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes. Editora, é por você mesmo? Editora Marcos Fernandes. Instituto Marcos Fernandes. Caramba, Marcos. Vamos abrir uma editora, nós? Vamos. Nós tudo? Olha, tem aqui uma dedicatória bonita para mim. Muito obrigada. Show de bola esse Marcos Fernandes. Marcão, me explica. Além da gente ir até esse lançamento na Martins Fontes, que tem uma super estrutura para que a gente faça esse lançamento de livro, eu quero que você explique para a gente, primeiro, o que eu entendo pela medicina germânica. Quando eu olho para o multiespécie, o que eu tenho que associar? Boa. Samira, medicina germânica nasceu através de um médico chamado Dr. Hammer, que fez um câncer de testículo, juntamente com a sua esposa, que fez um tumor de ovário, 90 dias depois que o seu filho foi assassinado. Seu filho morreu. Ele
tomou um tiro em agosto de 1978 e faleceu em dezembro de 1978. Então, 90 dias depois que o filho faleceu, o médico adoeceu. E a esposa dele também. Ele ficou tão impressionado com isso que ele falou assim, será que a doença que eu tenho e que a minha esposa tem a ver com a morte do meu filho? A partir daí ele resolveu estudar e assim nasceu a medicina germânica. A medicina germânica é adoecer em função de conflitos biológicos que a gente vive no dia a dia, né? Não no dia a dia, mas são conflitos mais importantes do que aqueles que a gente vive ao longo de todos os dias, que a gente chama de estresse. Conflito de perda, conflito de autodesvalorização, conflito de bocado, que é engolir raiva, tristeza, angústia. Então são muitos os conflitos relacionais, conflitos de separação, de contato, conflitos sexuais. Então todos esses conflitos que são traumas psíquicos, vamos colocar dessa forma, um tempo depois nos traz doenças físicas. Isso é importante porque se não trouxesse nós não aguentaríamos o trauma psíquico. Então é uma forma de sobrevivência adoecer. Adoecer faz parte da vida. Quem não adoece morre, né? Então adoecer é importante. Agora morre e nem sabe por que morreu. Nem sabe por que morreu. Agora, o tal do multiespécie vem no seguinte sentido. O teu conflito, que você não resolve, teu cachorro adoece. Então você sofre um conflito de perda. Você não se dá bem com isso, você não consegue ressignificar essa situação. Pois bem, teu cachorro vai adoecer. Então hoje o meu trabalho é, você traz um cachorro doente para mim e eu localizo o conflito que você teve. O cachorro doente, dependendo da patologia que ele tem, você vai me analisar. Exatamente. Você já fazia isso na constelação também, né? Fazia. Fazia. Né? Faço. Mas agora eu levanto diferente. mais uma bandeira que vem corroborar com o estudo de Bert Hellinger, né? Você consegue unir os dois trabalhos? Nossa, perfeitamente. Que tem um livro também, viu, gente? Como é que é o nome do livro aqui? É Constelação Familiar? Os animais e as constelações familiares, uma visão sistêmica. Por que no teu tem bonitinho, no meu não? Eu vou te dar esse aqui. Não pode, não precisa. Porque é diferente. Eu fiz uma impressão de um número, mas acabou tão rápido. E aí eu fiz algumas correções e inseri os dois livros. Entendi, mas tá aqui o meu livro autografado, eu quero ele. Eu sou apegada. Tá, me conta. Quando eu olho, então, para esses conflitos, eu estou falando de uma relação, é uma lista que vocês têm, onde quando você falou do bocado, do ataque, da desvalorização, eu estou olhando para um sistema específico para tratar? Aí você trata o animal também? Ou você me trata também? Você é veterinário, hein? Trato os dois. Porque na medida que eu digo... Por exemplo, você chega com o cachorro para mim e fala assim, Marcos, olha, o cachorro está com um problema de coluna. Aí eu falo, Samira, por que você está se autodesvalorizando? Porque coluna tem a ver com valorização. Valorização. É um conflito de autodesvalorização. Então, na medida que eu já te informo que o motivo da doença do animal que está ali na minha frente, no meu consultório, é uma questão tua, eu já estou tratando você. Você já começa a olhar, falando, nossa, será que eu estou me desvalorizando? Porque, aconteceu uma coisa lá no trabalho, aconteceu alguma coisa lá na família, que de fato eu me desvalorizei. Você acha que podem ser coisas pequenas também? Não, coisas grandes. São coisas grandes. Coisas grandes. São situações grandes que pegaram você de jeito. E aí quem adoece é o animal e você. Às vezes o animal adoece primeiro em função, creio, da sensibilidade dele, né? E outra, você tem mecanismos de defesa, né? Então se alguém te desvalorizou, você fala, não, imagina, essa pessoa só fala bobagem. E sai fora. E se eu brigar? Se você brigar é melhor. Tá. Do que engolir. Estamos falando de gente também aqui, né? Porque quando você se expõe, quando você dá vazão às tuas angústias, tuas injustiças, você está numa condição muito melhor do que você aguentar, engolir, e aí você pode adoecer do tal conflito de bocado, né? Que é o conflito de ingestão de raiva. Tem vários conflitos aqui. O livro, gente, ele tem toda uma introdução, né? Fala do que é a medicina germânica, fala das enfermidades,
cita leis biológicas e fala desses conflitos. Antes de eu entrar nas leis biológicas, vamos entender esses conflitos. Nós começamos já com a autodesvalorização. Que órgãos, que partes do corpo ele ataca? Quando você fala da coluna, é um indicativo. Quais outros? Excelente pergunta. A autodesvalorização pega todos os órgãos do aparelho locomotor. Todos os ossos, todos os músculos, todas as articulações, ligamentos e tendões, fora sistema sanguíneo e linfático. Por exemplo, um linfoma é considerado um conflito de autodesvalorização moderado. Eu associo isso também ao ser humano. Você está trabalhando aqui no multiespécie, ou seja, são mais do que uma espécie. Porém, a medicina germânica olha neste ponto também para o ser humano? Olha, porque o Dr. Hammer falou, essas leis que eu criei servem para todos os mamíferos. Então? Nós somos mamíferos, o cachorro é mamífero, né? O gato é mamífero. Então, ele já disse isso, que todos os conflitos que nós vivemos nos adoecem, e que os animais vivem nos adoecem os animais. A novidade desse livro, que Hammer não fala, é que o conflito que eu vivo passa para o cachorro. Onde você expandiu esse trabalho. Exatamente. Aí entra a palavra multiespécie. Aí eu dei o tempero do Marcos Fernandes, né? Embora ele quis dizer isso, eu sinto em alguns momentos. Porque serve para todos os mamíferos. E ao mesmo tempo, ele fala da criança absorvendo conflitos da mãe. Tem sentido. Como eu, já no trabalho do Bert, eu li os livros do Bert, onde o Bert escrevia criança, eu riscava, colocava cachorro, lia a frase e dava certo. Eu falei, vou fazer uma coisa. Você fez isso, Marcos? Fiz. Eu li os livros de Bert e o Bert falava assim, na criança, a doença, eu riscava, colocava cachorro. Aí eu li a frase, falei, mas bate a experiência que eu vejo no consultório, é exatamente o que ele está falando. Aí o segundo livro, Os Animais e as Constelações Familiares, foi nesse sentido. E eu fiz o mesmo método com o Hammer, né? Então, ele se referia muito às crianças, né? E aí eu introduzo o cachorro no lugar da criança, já que hoje, no dia a dia, o cão é um filho. É um filho. E a gente sabe disso. Mesmo que a gente tente não tratar como. Mas a partir do momento que eu sou tutora, eu estou cuidando como tal. Perfeito. Não, é isso, né? É isso. É. Tá. Em relação, vamos supor, numa residência existem 2 pessoas, mas aquele cão, ele é mais cuidado por uma. Porém, ele foi levado até por outro. Os 2 são tutores ou um é considerado mais pai dele? Um é considerado mais pai dele. É. E é onde a transição multiespécie acontece. Exatamente. Ainda que o cachorro conviva com um casal, ele estabelece uma relação de identificação, que é um conceito freudiano, mais com um do que com outro. Inclusive o motivo eu desconheço disso, né? E aí, os conflitos que essa pessoa vive, ele pega para ele. Ele puxa para ele, né? E a gente pode olhar isso com o óculos da sistêmica e a gente pode olhar isso com o óculos da germânica. Só que ambos esses óculos são visões que se complementam e se fundem harmoniosamente de forma impressionante. Então você olha ali, você começa pela sistêmica, existe um sistema aqui, tá? Pela germânica ela diz isso. E você une as informações. Exatamente. A diferença é que Bert Hellinger era psicanalista, tinha uma visão mais subjetiva, né? Hammer era oncologista, médico, né? Uma visão mais racional, mas elas se completam perfeitamente. E a forma de falar, né? Cada um explica de uma forma diferente. Apesar que os 2 são da Alemanha, né? Os 2 alemães, coincidentemente. É uma coincidência, sei lá se tão coincidência, né? De repente está ali o esquema todo das transformações da nossa medicina complementar. Me diz uma coisa, autodesvalorização nós falamos. Vamos falar do conflito de perda. O que é o conflito de perda e quais partes do nosso corpo ele pega? O conflito de perda é importante e ele ocorre quando a perda que nós temos é muito significativa. No caso de um filho, eu estou me referindo.
Ou quando a pessoa coloca o animal no lugar de um filho. A perda desse animal pode trazer consequências tão graves quanto a perda de um filho em termos de conflito. Ela vai adoecer das gônadas sexuais. Testículo, no caso do homem, ovário, no caso de mulher. Que foi o que aconteceu com o Hammer Que lá foi o atrás? que aconteceu com o Hammer lá atrás. Então, por exemplo, os tumores de testículo, os cistos de ovário e secundariamente os quadros de endometriose têm uma ligação direta com perdas que a gente tem. Então, mas são perdas bastante significativas, bastante importantes. Uma mãe e um pai perder um filho é uma questão muito significativa. É. E muita gente vive sozinha e vive com o seu animal. Exatamente. E perder este animal que é o seu verdadeiro companheiro ali, né? Exatamente. Mais algum outro órgão que ele pega? Não. Não, São mais basicamente- questões hormonais, de glândulas. De glândulas, glândulas enfim. sexuais. Né? No Ok. caso, testículo e ovário. Conflitos biológicos. Os conflitos biológicos são esses aos quais a gente está falando, né? O conflito de bocado, de perda, de autodesvalorização. São todos? São todos. Ah, são todos eles. São todos Tá. eles. E o bocado, o que que é o de bocado? O bocado é Da fala? o que você engole. Porque quem disse que você engole só arroz, feijão, batata frita, água? Não, você engole raiva, angústia, injustiça, desaforo. Não é? A gente engole isso o dia todo. Isso, tudo que a gente engole o dia todo não dá conflito. O que dá é engolir algo que te pega. Especificamente uma situação, né, que te é capaz de desencadear um conflito biológico e a partir daí uma doença. São todas as doenças do aparelho gastrointestinal. Então, Começa as pela gastrite, boca. Começa pela boca, esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas. São órgãos que adoecem quando a gente engole algo e isso não é legal. Normalmente isso para em algum ponto do nosso organismo, gerando doenças. Por exemplo, se eu engulo uma raiva, isso vai para uma determinada região do estômago, me trazendo gastrite, dores, dificuldade de ingestão de alimentos, vômitos, etc. Né? Há pouco tempo eu atendi um animal que vomitava muito e a tutora havia engolido uma raiva terrível do filho. Ela engoliu no dia seguinte essa situação, né? Ela não deu conta de resolver esse conflito. No dia seguinte o gato começou a vomitar e ele ficou 10, 12 dias vomitando, passou por vários veterinários, fez todos os exames possíveis na veterinária e não encontrou nada. Na medida que nós localizamos que a situação que ela tinha vivido com o filho tinha sido um conflito e tratamos isso, o gato melhorou, sem nenhum medicamento. E como você trata isso? De uma forma muito simples. O Dr. Hammer pedia para conscientizar a pessoa do conflito. Em seguida, ele pedia para a pessoa escrever uma carta, revivendo, ou carta ou uma redação, revivendo aquele momento. E isso, segundo o Dr. Hammer, é curativo. Quando você dá vazão ao que você passou pela fala ou pela escrita, esse é o início de um processo de cura. Um quadro mais grave, a gente pode indicar uma psicoterapia, se bem que o Dr. Hammer nem fala nisso, né? Ele tinha uma visão muito sistemática, muito racional, né? Ele não tinha nada de terapeuta. Ou tinha, não sei. Talvez... A partir do momento que eu escrevo uma carta, é terapêutico. É que ele nunca usava esse termo. camuflava isso. Exatamente, né? Exatamente. A gente que está denominando agora, né? Porque é terapêutico. Muito. E isso muito. pode valer para todos os conflitos. Todas as situações que você vive com dificuldade, pega uma caneta, escreve isso que você viveu. Se possível com emoção. Tipo, nossa, naquele dia aquela pessoa falou aquilo, mas eu me senti muito mal, fiquei muito triste. Olha, eu chorei, ótimo. Você está vomitando pelas palavras, né? Revive aquilo. A forma de escrever. E vai surgir mais coisa, né? Revive aquilo, né? Depois você joga fora, queima, ou guarda a carta, não importa. Mas o importante é assim. Então, quando eu localizo o conflito, eu conscientizo, me conta, que situação você teve de autodesvalorização, por exemplo? Ah, minha mãe num dia... Eu falei, ótimo, vamos olhar para isso. E aí o cachorro melhora. É muito interessante. Como essa relação é tratando o animal pelo dono e às vezes tratando o dono pelo animal. Porque eles também, como o funcionamento cerebral deles é diferente,
eles reagem de forma diferente também. Não é? Eles não ficam remoendo as dores como nós humanos, as nossas emoções. Eles esquecem rápido. O problema é que eles estão ligados a gente não esquece rápido, né? E a gente vai jogando isso neles. O tempo todo. O tempo todo. Que loucura. Qual que a gente não falou do ataque? Ataque é quando eu te ofendo. Eu falo palavras muito duras para você, nessa hora você tende a formar doenças de pele. Doenças de pele profundas. Manchas no rosto, manchas no corpo estão relacionadas a ofensas que você teve. Né? Então essa é a tal do conflito do ataque. O conflito do ataque pode trazer doenças também na glândula mamária, que é o símbolo do afeto, né, do feminino, né? Então, os nódulos mamários muitas vezes estão relacionados a conflitos de preocupação com os filhos e conflito de ataque. Vocês estão ouvindo, mulherada? Porque a gente também, mesmo com a pandemia, antes da pandemia e mesmo com a pandemia, você está falando e assim, vem várias situações à nossa mente. Pessoas que têm problemas de pele constantes, casos de nódulos, não estou nem falando de câncer de mama, não. Nódulos na mama que precisa de um acompanhamento maior. Questões no esôfago, eu tenho ouvido muito. E infelizmente tudo isso vai levando também a outras doenças, não é? Porque emocionalmente não está totalmente sanado. Exatamente. Às vezes foi resolvido por uma cirurgia ou com um medicamento, mas lá dentro não está, né? E outra, a gente está falando de conflitos separados de uma forma didática, para explicar para as pessoas. Mas acontece tudo junto, né? A gente vive conflitos diários, né? E um conflito pode trazer consequências em vários órgãos. Mas a gente está separando para que as pessoas entendam como ela funciona. Mas os conflitos biológicos podem também vir todos juntos. Sim. Inclusive, eu posso engolir, eu posso ter recebido um ataque, eu posso ter recebido situações de autodesvalorização, conflitos sociais também, né? Perda, quantas perdas, né? E tudo isso está envolvido com o nosso dia a dia. E tem os conflitos sociais, que aí... Os conflitos sociais são aqueles ligados a contato, separação, território e sexual. Então, eu atendo muita gata ou cadela com cistite, inflamação de bexiga, onde o conflito está no casal. A esposa está com ciúmes do marido por algum acontecimento, ou o marido está com ciúmes da esposa por algum acontecimento. Está entrando, ou é possível que esteja desconfiado o cônjuge de estar entrando uma terceira pessoa no casamento. Quem adoece é o animal do trato urinário, fazendo com que ele urine mais, sendo que os animais marcam seu território pela urina. A gente também, quando tem esses conflitos de território, até às vezes no ambiente de trabalho, a gente tem uma tendência a urinar mais. Tem uma tendência a ter as cistites, os cálculos renais, por conta desse sentido biológico do adoecimento. Tem a ver com medo? Não. Não, mas tem a ver com, meu Deus, eu estou perdendo meu território. E aí o organismo inconscientemente faz uma cistite que dá um sintoma que é urinar mais. Ainda que a gente urine no vaso sanitário, o nosso inconsciente ainda é animal. Porque o animal, quando ele vai fazer xixi em vários lugares da casa, ele também está marcando território. Exatamente. E às vezes ele fica com raiva, ele não faz no lugar dele. Ele sai fazendo em outros lugares. Mas ele está chamando a atenção de alguma forma, né? Outro dia eu atendi um gato que de repente começou a urinar na casa toda. Ele não fazia isso. Eu perguntei para a tutora, aconteceu alguma coisa diferente na sua casa? Ela, não, mora só eu e minha filha. Eu falei, olha, aconteceu. Ela falou, tá bom, aconteceu, eu tô namorando. E esse final de semana foi o primeiro final de semana que o meu namorado dormiu em casa. Ah, bacana. O seu gato dormia com você? Dormia. E esse dia? Eu pus ele para fora do quarto. Fechou. Ele passou a ter um quadro de incontinência urinária, não segurar a urina, para demarcar esse território que ele está sentindo que está perdendo por conta do seu namorado. Tá, mas e aí? Ela não vai largar o namorado. Como que cuida de uma situação dessa? Que a gente está falando de uma coisa social até, né? Como que cuida? Esse é um conflito social.
Sim, aí vem Bert Hellinger, frases curativas. Eu peço para ela olhar para o animal e dizer assim: querido animal, eu tenho muito amor por você, mas você não é meu marido. Você é um gato. Você tem um pai gato e uma mãe gata. Você não é meu marido. Você não é meu namorado. A partir de hoje, você fica no teu lugar de gato. Muito bem. Ai, olha, deu pra falar de todos os conflitos no primeiro bloco, porque eu não olhei pro cronômetro, o Euri acabou de me avisar que acabou o primeiro bloco. A gente vai pro intervalo comercial. Estou conversando hoje com o Dr. Marcos Fernandes. Estamos falando deste livro que será lançado no próximo sábado, dia 13, Medicina Germânica Multiespécie. Depois do intervalo dou mais informações. Até lá. Estamos de volta hoje, Mundial e Você, animal. Né, Marcos Fernandes? Muito animal. Muito animal. Marcos Fernandes, que está aqui com a gente toda segunda-feira às 15h30. Toda segunda-feira às 15h30 com o programa Instituto Marcos Fernandes. Aonde você está localizado? Olha, o consultório veterinário fica no bairro da Moca e o consultório de psicanálise fica aqui na Vila Mariana. Ah, você faz psicanálise também. Às vezes eu esqueço disso. Também faço psicanálise. Também faz, né? E às vezes a situação com o teu animal é na psicanálise, não é no consultório veterinário. Fala assim, o cachorro não tem nada. Me procura nesse consultório agora. Exatamente. O teu problema é outro. Por favor, né? E é todo um processo de autoconhecimento também, né, Marcos? A cada trabalho que você vai fazendo, você também vai se reconhecendo. Você se coloca no lugar da pessoa que está na tua frente? Muito, muito. Inclusive o terapeuta, que é o nosso trabalho, somos os mais doentes, né? Precisa sempre estar de olho. Exatamente. Por isso que a gente se coloca na condição de cuidar do outro, né? Na verdade, a gente melhora a cada paciente que a gente atende, né? Que bom, né? Que bom. Lembrando, sábado, 13 de agosto, às 14 horas, Livraria Martins Fontes, lançamento deste livro. Fala um pouquinho do livro, do lançamento, Medicina Germânica Multiespécie. Medicina Germânica Multiespécie para iniciantes. Eu falo para pessoas leigas e escrevo para pessoas leigas. Eu adoro isso. Mais que escrever para os colegas ou para a parte técnica, né? O lançamento será 13/8, sábado às 14 horas, na Avenida Paulista 509, Livraria Martins Fontes, e será um prazer, você ouvinte da Rádio Vibe Mundial, estar lá para que eu possa te conhecer. A gente fala no rádio para tanta gente, exatamente, né? É tão legal quando eles... Poxa, né? Mas pessoalmente é outra coisa. É diferente. Né? Metrô Brigadeiro, aqui facinho para chegar, uma livraria gostosa, com uma estrutura boa, para que você possa receber todos os seus convidados, o ouvinte. Muito legal. Família toda presente, né? Família toda presente. Como sempre. Faltou um conflito, eu achei que tinha acabado. Todos os conflitos, não, ainda tem um. Qualquer? Conflito, dentro do conflito social... dentro do conflito social. Nós temos o conflito de separação. A pele é formada por essa primeira camada chamada epiderme, né? É a camada que eu vejo as pessoas, que eu toco nas pessoas. Por isso o conflito de separação. Quando eu me separo da pessoa que eu gosto, ou que eu tenho uma relação, eu adoeço com coceira. O que mais a gente tem é cachorro se coçando. E o cachorro se coça por conta do conflito do tutor. O casal, num litígio, num relacionamento conflituoso, disfuncional, quem adoece é o animal. Talvez seja esse o conflito que eu mais atendo hoje em dia, conflito de separação. Acontece quando os tutores, que são um casal, querem se separar, mas não se separam. Ou se separam e entram em conflito. Então o fato do cliente estar lá, do casal estar lá e querer se separar e não se separar, o cachorro se coça. As tais dermatites tão comuns nos cães, né? E muita gente deve chegar até você e falar assim, eu acho que esse cachorro tem pulga. E às vezes não é a pulga? Não é a pulga, é a dermatite. É a dermatite. É a dermatite. Aí eu pergunto, como é que tá o relacionamento seu com o seu marido, né? A pessoa fala... O que você tem a ver com isso, doutor? Tem a ver com isso, né? Como o pessoal já me ouve na Vibe Mundial, eles chegam preparados. Tá, menos mal. Eles chegam prontos para, ai meu Deus, e vai, quando não fala. vai, você já vira, né? Fala assim, olha, o jogo é limpo. Pior que eu aviso. É bom, é lógico. Tem que avisar que se eu chego não te conheço. Nunca foi. Assim, olha, o jogo aqui é limpo. Eu vou falar... Eu falo assim, olha, a senhora está num veterinário diferente. Eu posso expor os estudos que eu tenho nessas áreas? Pode, fica à vontade. Então tá bom. Tem um capítulo aqui que me chamou bastante a atenção, que é
PET hormonal. Só que é PET com A. É PET mesmo ou PAT? É PET. PET hormonal. PET, eu tô vendo aqui, é na linguagem do xadrez, quer dizer empate. Exatamente. Isso é o que ele colocou aqui no livro. O que é o PET hormonal, meu Deus do céu? PET hormonal é o seguinte, Samira. A partir de uma determinada idade, a mulher entra na chamada menopausa e o homem no chamado andropausa. Quando acontece isso, ou quando a mulher toma anticoncepcional, ou quando o homem ou a mulher estão realizando algum tratamento quimioterápico que provoca uma alteração nas glândulas sexuais, a gente muda a forma de receber o conflito. As pessoas, elas nascem destras ou canhotas. O que significa isso? Mais masculinas ou mais femininas. Com o PET hormonal, muda isso inverte. E aí, um acontecimento que ia te trazer um tipo de conflito passa a ter outro. Vamos dar um exemplo? Eu quero. Eu sou um indivíduo destro, né? Cerebralmente. É mais masculino. Digamos que eu estou no trânsito e aí eu entro em conflito com o carro do lado. E aí, assim que eu desço para tirar satisfação, desce 5 homens desse carro. Nessa hora, eu mudo a forma de receber o conflito. Eu mudo o meu PET hormonal. Eu, que normalmente recebo os conflitos mais do lado direito do cérebro, de uma forma mais masculina, nessa hora, por um instinto de sobrevivência, eu mudo o meu PET hormonal. E eu falo assim, acho melhor ir embora. Aí você vira canhoto. Aí eu viro canhoto. Exatamente. Ou nós somos destros ou somos canhotos. Quando a gente entra em PET hormonal, a gente muda. Exatamente isso que você falou. E isso é com o intuito de sobrevivência. Um cachorro faz isso quando vai ser atacado por outros animais, ele deita de barriga para cima e fica quieto, fingindo de morto. Ele que era lateralmente direito, destro, ele vira canhoto para ficar vivo. Entendi. E com a mulher na menopausa, o homem na andropausa, ou mulheres em tratamento, ou tomando anticoncepcional, homens também, né, quimioterápicos, o animal, ele recebe diferente esse meu conflito. Exatamente. Falando no anticoncepcional, o Dr. Hammer fala que as mulheres estão muito masculinizadas pelo uso do anticoncepcional. Isso tem mudado o PET hormonal delas. Então, elas recebem os conflitos mais como homem agora do que como mulheres. Por isso que mudou o padrão do adoecimento da mulher. Né? A mulher, por exemplo, o homem adoece, por exemplo, mais do estômago, mais da gastrite, mais das inflamações, da curvatura menor do estômago. É um conflito masculino. A mulher, ela adoece muito da parte retal, por exemplo, das hemorroidas, que é um conflito muito feminino, chamado conflito de identidade, que é um conflito que o homem não tem. O homem tem conflito de contrariedade e a mulher de identidade. Mas o anticoncepcional tem feito a mulher mudar o seu PET hormonal e adoecendo como homem de gastrite. Você está falando do anticoncepcional mesmo, do comprimido químico, não dos métodos contraceptivos. Não, falando da substância química. É importante a gente... Do medicamento. Não é o DIU. Não. É a pílula. É pílula. É a pílula. É pílula. Interessante isso, né? A forma como eu lido. E isso veio... Se a gente começar a analisar historicamente, as mulheres, quando passaram a consumir mais o anticoncepcional, tiveram algumas décadas aí que era o melhor método conceptivo para todas elas, e elas tomavam mesmo, quando a mulher também foi para o mercado de trabalho, aí foi unindo situações e se masculinizou. Segundo o Dr. Hammer, sim. A gente está vendendo peixe no mesmo preço que comprou, né? Mas faz todo sentido isso ao longo... A pílula surgiu a partir da década de 1960. E a mulher também foi para o mercado. Sim. As guerras feministas. Não Sim, é verdade? Exatamente. E isso impacta nas questões relacionais da mulher, que ela se contrapõe com o homem a todo momento. A gente precisa achar o equilíbrio para isso, né? Isso. Não deixar esse feminino não vir à tona. Exatamente. Acabamos de descobrir que o anticoncepcional tem a ver com isso. Curioso, né?
Agora eu quero saber o que são as leis biológicas. São esses conflitos? São. Na verdade, as 5 leis biológicas desenvolvidas pelo Dr. Hammer é a forma que ele explica o caminho que a doença faz. A gente não consegue aqui falar das 5 de uma vez, de uma forma simples para o público, mas basicamente é o trauma psíquico que você recebe, que, Samira, uma observação, não é todo trauma psíquico que nos leva ao adoecimento. Ele tem que ter 3 características. Vivido em solidão, dramático, e você não pode ter condições de ter reação ao que lhe aconteceu. Então, isso chama DHS, Síndrome de Dirk-Hammer. Então, quando você recebe um conflito inesperado, dramático e vivido em solidão, é o que vai te fazer adoecer. Dramático, porque é algo muito difícil. Vivido em solidão, porque você estava sozinho quando recebeu esse conflito. Tanto é verdade que ele fala que quando as mulheres, especialmente, tinham diários e elas escreviam, esse final de semana eu fui no cinema com meu namorado, as pessoas eram mais saudáveis. Até o confessionário da Igreja Católica tinha uma função terapêutica que a gente não valoriza, mas é importante. A gente não pode viver os conflitos em solidão. A gente não pode viver as situações da nossa vida quieto. Segundo o Dr. Hammer, quanto mais quieto a gente fica, maior a massa conflitual, mais grave é a doença que a gente desenvolve. Dou um exemplo. Você pode adoecer de uma raiva que te dá uma simples náusea, como um câncer do estômago. Vai depender de como você viveu esse conflito. Dramático, vivido em solidão, sem possibilidade de reação. Né? Então, essa é a primeira lei. Aí depois vem a segunda, que fala que todas as doenças são bifásicas. A terceira, que diz que... Como assim bifásicas? A doença acontece de 2 formas. A fase ativa e a fase de cura. Sabe quando você fez a pergunta assim, quando eu disse o gato começou a urinar, teve incontinência porque a tutora dormiu com o namorado na casa pela primeira vez. Quando o animal faz o sintoma, ele já está em processo de cura. É a forma como ele está reagindo. É a cura dele. Por isso que a doença vem para nos curar. A fase ativa foi anterior, talvez há 5, 6 dias atrás. Logo que o gato viu essa situação nova, ele entrou em fase ativa. Fase ativa eu vou falar como é a fase ativa na gente. Por exemplo, depois de um assalto. A gente não consegue dormir, pensamentos obsessivos, suor frio, taquicardia, dificuldade de se alimentar, perda de peso. Então, toda doença é bifásica, fase ativa, fase de cura. Então, o gato passou pela fase ativa e aí a urina em grandes volumes já era uma cura. Ele já estava curado. Perfeito. Terceira lei? Terceira lei as doenças, elas seguem caminhos diferentes de acordo com a origem do órgão ao qual recebeu o sintoma. Quando a gente... deixa eu pegar uma caneta, eu explico melhor. Espermatozoide e óvulo. Depois da união, fertilização, formam um ovinho. Lá pela 3ª semana, esse ovo, chamado ovo, né, que é o zigoto, que é a união do óvulo e do espermatozoide, ele forma tecidos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Esses 3 tecidos formaram todos os órgãos e tecidos que a gente tem no corpo. Dependendo do órgão que você me fala, eu já localizo o folheto embrionário e digo como vai ser o padrão da doença na fase ativa ou na fase de cura. Então, essa é a terceira lei. Que loucura! Tá nem informado. Tá nem informado. Que coisa doida, legal, né? A quarta lei... Quarta lei. A quarta lei são os micróbios que nós temos no organismo que digerem as doenças, inclusive os tumores, né? É uma quebra de paradigma em comparação com a medicina humana, né? Como assim? Eles participam da limpeza do corpo? Exatamente. Essa é a função. Hammer usa essa palavra. Então eu tenho um micróbio que vai fazer uma faxina? Exatamente. É um micróbio faxineiro. Faxineiro. Que vai fazer todo um trabalho de mandar aquela doença embora. Gente, que legal isso!
O ser humano tem isso também, né? Tem. Ah, só para saber. O sistema imunológico faz parte disso? Faz parte disso. Vírus, bactérias e fungos têm a capacidade de digestão de parte das doenças que nós apresentamos. Então a gente deve a eles muito da nossa cura que nós temos. A gente acha que eles são nocivos. Pelo contrário, eles são elementos que só fazem bem ao nosso organismo. São nossos amigos. Amigos. Tem uma quinta lei. A Qual quinta é a lei é a quinta? quinta essência, onde a gente descobre numa amplitude de consciência por que adoeceu. Aqui que é o pulo do gato. É aqui que eu dou o meu salto quântico. Por que eu tive essa doença? Por que eu adoeci? Né? Então, por exemplo, o caso da bexiga. Né? Outro dia atendi uma gata que vivia... olha que interessante. A gata com cistite crônica, passou por 5 veterinários, não resolvia, e a tutora com incontinência urinária. Por quê? Porque o marido havia arrumado um amante. E ela descobriu, e nessa situação ambos estavam adoecendo do trato urinário. Quando eu digo para ela, a senhora tem esse quadro e o seu gato tem esse quadro por conta da senhora, é porque a senhora está num conflito de território. Nessa hora, a pessoa tem uma amplitude de consciência e entende. Então por isso que eu adoeci? Para demarcar o meu território lá em casa? Eu digo sim. Pronto, essa é a quinta lei. A hora que eu tenho consciência da causa do meu problema de saúde. Exatamente. Essa é a quinta lei. É. E a partir do momento que eu tenho consciência dessa causa, eu tenho que tratar. Ou não. Ou não? De repente eu não olho mais para isso. Não, não é isso não. Não vou olhar para isso. Olha o que eu ganhei com isso. Ganha uma... Não é assim? A mulher fica assim, eu não quero mais saber. Olha o que eu ganhei com isso. Um problema de saúde e tal. E pode ser vários tipos de problema, né? E nessa hora, ela olha para o problema do gato. O gato vem a ser apenas um reflexo do inconsciente dela, né? Ajudando ela a dizer, olha, eu estou adoecendo por causa da senhora. Aqui a gente está falando da quinta lei quando está na consciência. Quando o fator ainda é inconsciente, todas essas... esse caminho é percorrido também e os animais eles já começam a sentir a questão? Exatamente. Antes de eu ter a dor de cabeça, por exemplo, eles já começaram a perceber que algo não está no seu lugar? Exatamente. Às vezes o tutor nem adoece, né? Quem adoece é o animal e fica a doença nele. O tutor não adoece porque aquilo foi um conflito, mas ele, de alguma forma, por mecanismo de defesa, resolveu. O animal não tem isso, né? E o fato do tutor ter que cuidar daquele animal com um cuidado maior, porque afinal de contas ele adoeceu, faz com que essa relação fique mais próxima, né? Ainda. Muito. Muito. Porque eu tô servindo de enfermeira para ele, né? Então eu estou o servindo de uma forma a mais, mas ele está me curando também. Por isso que eu digo que quando o animal adoece, para de olhar para o animal e olha para você. O que eu tenho a ver com essa doença do meu animal? Aparentemente nada. Não. Como nada? Tem sim. Tudo que te acontece tem uma relação com você. Né? Tá vendo? Tá com cistite. Você se sente insegura, você não olha para o seu casamento, você precisa ressignificar essa relação. Né? Tá. Tem uma situação que, conforme eu fui passando as páginas aqui para a gente conversar, eu vi que tem muitas vezes usada a palavra câncer. Né? Quando a gente fala, que nem assim, a primeira lei férrea ou lei do câncer. Por que lei do câncer? Porque ele era oncologista e essa primeira lei ele fez baseado nos pacientes dele oncológico. Mas depois ele falou assim, não, eu estou olhando só para o câncer, mas as 5 leis, elas respondem por todas as doenças, independente de serem oncológicas ou não. E é interessante porque aqui você até relata a experiência dele, o questionamento que ele teve, né, em relação a isso. Por que eu estou com câncer se eu sempre fui saudável? Isso o Dr. Hammer falando. Não é? Por que a minha esposa também está com a doença? Esse é um olhar muito profundo que a gente tem que ter com nós mesmos, né? E eu acho que os nossos antepassados não tiveram essa oportunidade, né, Marcos?
porque eles morriam até mais cedo. Graças a Deus eu tive meu avô que morreu com mais de 90. Mas se a gente parar para pensar, o meu bisavô, eu já nem sei com quantos anos ele morreu, mas historicamente a gente sabe que as pessoas morriam mais jovens. Exatamente. Uau! Que mais você tem aqui? Quando você fala em autotratamento, é o questionamento? É sem medicação. É sem medicação. É psicanálise. Aliás, Dr. Hammer fala que o futuro da medicina é a gente utilizar técnicas que utilizem cada vez menos remédios e menos procedimentos. Samira, a grande questão é não adoecer. E para isso, eu preciso estar atento a não receber os conflitos da forma como eu recebo, né? Ressignificá-los o mais rápido possível. Ele diz que a gente é muito teimoso, por isso que adoece. A gente é teimoso mesmo. E outra coisa, muitos de nós não está presente. Então, quando eu não sei se quando a gente fala aqui da união da medicina germânica com a constelação, se esse tema entra também. Quando eu estou presente na situação e abro um campo diferente e percebo que ali eu estou fora de mim e que eu estou criando um trauma, eu posso me curar nesse momento? Pode. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, ô Marcos, eu acho você muito feio. Eu falo, não, nossa, eu me achei tão bonito hoje com essa camisa, essa jaqueta. Percebe? O que ia ser um conflito para mim, eu falei, não. Porque você está presente. Eu tô presente, eu tô em mim. Se acontece uma desavença comigo aqui agora, saindo da rádio, a forma como eu lido com isso é a minha cura ou a minha doença. Perfeito. Perfeito. Mais uma vez, chegamos à conclusão o quanto é importante estar no agora. Eu estou no agora, eu percebo que se eu bati o dedinho no pé da cama, aquilo pode virar uma questão traumática no futuro ou não. Um exemplo simples, tá? É você que determina. É você que determina o conflito, na verdade. Ou a massa do conflitual. O quanto vai ser uma coisa pequena. Lembra? Uma azia, uma náuseazinha. Ou um câncer de estômago. A medicina germânica agora, está quase terminando o programa. Se eu olhar para ela agora e olhar para mim, fazendo meus questionamentos, pegando um papel e escrevendo, eu já consigo diagnosticar em mim várias questões. Perfeito. E com isso eu posso me tratar? Perfeito. Essa é a base do autotratamento. Essa é a base do autotratamento. Perfeito. E Hammer ensinava isso para as pessoas? Ele pedia para despertar o médico interno que cada um tem dentro de si. Que show isso. Isso não tira a importância do médico, né? Apenas temos um terapeuta, um médico interno que a gente pode despertar e não adoecer de situações graves. Adoecimentos terão. Não, mas se eu percebo que de repente eu tive uma situação e eu já coloquei tudo aquilo para fora, a partir do momento que eu vou ao médico, eu já também cito para ele essa questão. Porque ele pode perguntar para mim, você passou por alguma situação? Não é? Perfeito. E eu posso estar curada ou não, de repente, mas eu posso amenizar a questão de saúde que veio a mim. Isso. Gente, que coisa mais fantástica, né? E linda da gente ver como a medicina pôde avançar nesse sentido e colocar o paciente como protagonista mesmo desse processo todo. Porque a gente terceiriza. A gente vai no médico e fala assim, doutor, eu tenho esse problema aqui. Tipo, me dá um remedinho? Resolve. Como resolve? O problema é teu? Resolve você. Me conta o que aconteceu. Posso até te dar um remédio aqui para tirar a tua dor agora, tudo certo, né? Mas paliar não é o caminho. O caminho é entender a causa. Sem falar que muitas das nossas questões de saúde ainda estão, né? Traumas, não questões, traumas ainda estão no nosso organismo e a gente não colocou para fora. Por exemplo, um processo da pessoa querendo, ela vai no endócrino, doutor, eu não aguento mais fazer dieta, me dá um remédio. Ela já está no limite. Mas existe um processo dentro dela que precisa ser curado. Diga-se de passagem, o tecido adiposo está ligado à autodesvalorização. Autodesvalorização. Também. É mais conflitos, mas um deles é esse. Então, diário para todo mundo, só para começar, né? Tá acabando agora o programa. Ai, meu Deus do céu, antes que o Yuri briga comigo.
Marcos Fernandes, eu quero que você convide o nosso ouvinte, o ouvinte do Mundial e Você. Quero que você chegue lá e fale. Eu ouvi no Mundial e Você, eu ouço o teu programa, eu te acompanho. Tem vários recortes do Marcos Fernandes lá no Instagram da Vibe Mundial, no TikTok, que nem eu. Tamo junto lá. Vamos lá, Marcos. Bom, eu convido a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, todos os colaboradores aqui dessa casa incrível, a comparecer no dia 13 de agosto, às 14 horas, sábado, na Avenida Paulista 509, Livraria Martins Fontes. Vai ser um prazer recebê-lo, né, conhecer você. A gente aqui fala no estúdio, fala, né, para milhares de pessoas, mas quando a gente conhece pessoalmente, é uma outra situação. Vai ser um grande prazer recebê-los lá. Obrigado. É muito bom, né? É muito bom. E lançamento de livro é comigo mesmo, amo. Você tá em todas. Obrigada, Marcos. Obrigado. Sucesso pra você, viu? Sempre. Ai, gente, acabou. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia, edição de sábado. Segunda-feira, 16h30, tem Mundial e Você. E você que me acompanha ao sábado, sábado que vem eu tô aqui de novo. Um grande beijo e até lá.